Olá, esse assunto do Aeros é um assunto chato mesmo. Por isso eu não vou dar continuidade a ele, mas sim farei assim um pequeno resumo de como terminou. Nós fomos a Brasília, nós frequentamos os aeroportos, nós fizemos greve de fome, nós fizemos de tudo pelos nossos direitos. E hoje nós recebemos nossos salários à base de liminar. Acho que isso depois de muitas mortes, milhares de mortes dos nossos queridos colegas da Varg, né? Enfim, pois não estávamos solicitando o que não nos pertencia, né? Só aquilo a que tínhamos direito, a reposição dos nossos salários de forma integral. Enfim, a aprovação vem não só para testar nosso valor, mas para aumentá-lo. O carvalho não é apenas testado, mas enrijecido pelas tempestades. Isso foi dito por Larry Kalman. Bom, retorno a Hong Kong. Ni hao. Nas minhas andanças por Hong Kong e Kowloon, vi a outra face dos Estados Unidos. As pessoas que desistiam de viver no continente chinês devido ao regime comunista e se empenhavam na busca alucinada de sobrevivência na grande cidade, sofriam todo tipo de espoliação humana por parte dos contratantes das fábricas, chinesas ou americanas, norte-americanas, que produziam artigos para exportação, principalmente para a terra do Chusan. Em minha ida ao Stanley Market com tia Inês, recém-chegada do Rio de Janeiro, e que sempre me visitava ao redor do mundo, vi com estupefação toda sorte de coisas fabricadas localmente. Tênis de diversas marcas, roupas da Gap, Ralph Lauren, Armani e tantas outras etiquetas famosas com preços absurdamente baratos em relação ao que eram vendidas ao redor do mundo. Por terem defeitos imperceptíveis, mas nem sempre. Assim, tornava-se impossível a resistência em comprar um pouco de tudo aquilo que estava exposto em balaios de palha e araras em profusão. O interessante naquele passeio foi a constatação da hipocrisia norte-americana. Pois, se eles estimulavam a confecção desses produtos, além de instalarem diversas fábricas para se aproveitarem da falta de leis trabalhistas, como que poderiam falar do governo do regime comunista? Não é? Tal lacuna condenava o operariado adulto, juvenil e camufladamente ou infantil a permanecerem praticamente como reféns do patrão, face ao número de horas, mais de 12, trabalhadas por dia, sem direito a folgas e férias. Como podiam alardear ao mundo sua pregação aos direitos humanos? Ora, Estados Unidos? Essas pessoas, obviamente, utilizariam a falsificação para ganharem renda extra, gerando um mercado informal de proporções gigantescas. Como eles podiam levantar bandeiras contra a pirataria se a fomentavam em Hong Kong e nas fábricas espalhadas pela China? Assim, encontrávamos por todo lado camelôs vendendo produtos falsificados de qualquer espécie. Dei-me conta que estava morando na barriga de um dos tigres asiáticos e que este, em particular, já havia sido bicado pela águia americana. Então, tudo ficou claro. O tigre queria dominar a águia e traçava estratégias para atingir tal intento. Vide hoje. Vide os dias atuais.
Quando saímos do hotel, entramos no micro-ônibus, depois na barca e andamos até a rodoviária local. Ali, embarcamos em um ônibus de 2 andares com destino ao mercado. Instalada no segundo andar do ônibus, no trajeto até Stanley Village, fui surpreendida por uma paisagem inesquecível. A estrada sinuosa era maior que a Avenida Niemeyer, do Rio de Janeiro, mas a lembrava demais pelas praias circundantes. Uma delas tem uma extensa corda com boias delimitando o espaço para os banhistas não ultrapassarem a área, que é infestada de tubarões. As casas e os prédios mostravam extremo bom gosto, construídas ao pé dos morros rochosos de Repulse Bay, com padrão Beverly Hills. Naquele local, verifiquei a distância abissal que havia entre os ricos e a classe trabalhadora dali de Hong Kong. Mas o mais surpreendente era um prédio vazado no meio, com uma espécie de grande janela, equivalente a 4 andares, o que aguçou minha curiosidade. Tratei de perguntar o porquê daquele tipo de arquitetura e informaram-me que havia uma lenda sobre o dragão que habitava a montanha e de lá observava o mar. Então, o arquiteto que o projetou deixou aquele espaço imenso para impedir a ira do dragão, demonstrando com isso o profundo respeito dos chineses com esse animal, que para eles foi um dos 4 sagrados convocados pelo Deus Criador, que é o Panku, para a criação do mundo. O telefone tocou. 3 de abril, 8h42 da noite, portanto 9h42 da manhã no Brasil. Era o chefe de equipe querendo saber se iríamos fazer o passeio até a cidade do Templo dos 10.000 Budas, na fronteira da China comunista. Marcamos. Ao voltar ao Kowloon Park para jogar squash, tive uma grata surpresa. A roupa que havia esquecido lá permanecia no mesmo lugar, e intocada. Vibrei em saber que os chineses, excetuando os comerciantes, que são piores que os italianos para negociar preços, respeitavam pertences alheios. Tirei o chapéu e dei um ponto para eles. Descobri nesse dia que ali havia lagos com carpas, roseiral, árvores frondosas e milenares, um ambiente revigorante, que passei a frequentar para ler livros e fazer palavras cruzadas, 2 paixões minhas. Nessa mesma data, o Dia da Criança estava sendo comemorado, com centenas delas impecavelmente uniformizadas, acompanhadas de seus mestres, brincando pelo parque e espalhadas pela cidade, fazendo excursões culturais. O passeio era recreativo e instrutivo, enervantemente diferente do Brasil. As meninas usavam saia cinza plissada, blusa branca com gravatinha, calçavam meias 3/4, daquelas que vêm até o joelho, sapatos bem engraxados, e os meninos calça comprida, paletó, camisa branca e gravata. Outro dia fiquei espantada ao passar por uma escola e ver que os alunos estavam jogando futebol, usando gravata. Não acreditei em meus olhos. Coisas da influência britânica. Até parece que os filhos do príncipe Charles não jogam futebol sem gravata. Enfim, era assim. Outra coisa inquietantemente correta era o sistema de transportes públicos. Eficientíssimo. Havia 3 linhas de metrô que abrangiam quase a totalidade dos novos territórios, toda a península de Kowloon e a ilha inteira de Hong Kong. O fantástico nessa imensidão de linhas e carros do subway era o intervalo de apenas 1 minuto entre um comboio e o outro. O interior das estações era muito limpo, organizado e grande. Podíamos comprar somente um ticket, cartões de 100 ou de 70 Hong Kong dólares. Ao adentrar as estações, o acesso se dava através desse cartão. Ao sair, era debitado o valor correspondente ao trecho percorrido, ou seja,
Não tinha como dar golpe, como em outros lugares costuma ser feito. As barcas que iam para diversas ilhas, principalmente para Hong Kong e de lá para Kowloon e vice-versa, saíam a todo momento e tinham duas classes. A de baixo, que custava $1,40 de Hong Kong, e a de cima, que era considerada a primeira classe pelo preço de $1,70 de Hong Kong. A eficácia em forma de transporte, pode ter certeza. O volume de passageiros no Victoria Harbour Station era absolutamente impressionante. Não dava para acreditar que não houvesse acidentes, porque a velocidade em que esses barcos andavam, bem como os demais que não eram públicos, assustava. Com o movimento constante de barcos, poderiam supor a Baía imunda, ledo engano. Claro que a água devia ser poluída em função do óleo das embarcações, mas a multa de $5.000 de Hong Kong para quem atirasse uma ponta de cigarro ou outro detrito na água inibia tal prática. Mas, contraditoriamente, no acesso às estações, pude ver os mendigos locais mostrando a face cruel do capitalismo instalado em Hong Kong. Tudo funcionava com propaganda subreptícia, além de propaganda propriamente dita. Diariamente tinha um programa na televisão, por volta de 11 horas, contendo entrevistas com policiais. As técnicas usadas para o adestramento dos cães, bombeiros explicando como as pessoas deveriam se portar, que não deveriam jogar lixo em montanha porque esses detritos iriam se acumulando e provocariam deslizamentos. Era a televisão em prol de educação. Por mencionar queda de barreira, a maior parte dos lugares em que poderia ocorrer tal acidente já tinha sido cimentada por aqui. Mas deixar espaços para a colocação de flores e de árvores, para a contenção natural da encosta. Por que não fazemos o mesmo no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, que a cada chuva mais forte deixa a cidade intransitável? Amanhã continuarei falando sobre Hong Kong. Fique bem, fique em casa.